foi mesmo assim. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vai-se a Ver e Foi Mesmo Assim. Para a importante lição de hoje, queria ir uns quantos anos atrás, pouquinhos, e levar-vos até ao Império Romano. Este podcast é mesmo assim. Num episódio estamos na recente história dos Estados Unidos, no outro andamos à batatada com os espanhóis e agora estamos aqui. O Ministério da Educação, que aprenda alguma coisa, que isto de seguir uma linha cronológica que faça todo o sentido, também já está meio datado. Bom, estamos no ano 50 a.C. de Jesus Cristo e toda a Gália está ocupada pelos romanos. Toda? Não, porque uma aldeia habitada por irredutíveis gauleses resiste ainda e sempre ao invasor. Desculpem, eu sou fã da Asterix e não me perdoaria se falasse do Império Romano e não fizesse a referência. Na verdade, estamos depois de Cristo e hoje não vos venho falar de um episódio concreto, mas sim de uma pessoa. O Imperador Caio César, cujo nome se calhar não vos diz nada, mas Calígula talvez. Calígula foi imperador de 37 depois de Cristo a 41 antes de Cristo. Era sobrinho do imperador Tibério, que governou antes dele e esses ouvintes mais limitados na matemática já estavam a achar estranho, mas a aceitar estas contas. Era aqui uma partidazinha malandra. Foi imperador de 37 a 41 depois de Cristo. Ora, Calígula era uma alcunha que passo a explicar. O pequeno Caio Júlio César Augusto Germânico, durante a sua infância, gostava de acompanhar o seu pai, o general Germânico, uma superestrela do exército romano, nos acampamentos de guerra. A sua mãe, Agripina, vestia-o como se fosse um pequeno soldado romano, com os uniformes típicos e com umas cáligas, que é o nome das botas dos soldados, tal e qual usavam os romanos. Tornou-se assim a mascote dos soldados, que se divertiam muito de ver um mini-soldado romano e deram-lhe assim o carinhoso nome de Calígula. Mas não se deixem enganar, porque, embora até algo querida e apetitosa, esta imagem do pequeno Calígula com 4 anos vestido de mini-soldado romano não condiz muito com o Calígula que mais tarde veio a tornar-se imperador e era... Bom, vamos lá ver... um tarado. Ora, depois da morte do seu pai Germânico, que morreu envenenado supostamente pelo seu tio imperador Tibério, o pequeno Calígula muda-se para Roma com a sua mãe e irmãos. E todos eles, depois da morte do pai, foram altamente perseguidos porque eram vistos como possíveis ameaças ao trono. O único que sobreviveu foi o nosso protagonista, que depois da morte da mãe e dos irmãos, foi forçado a ir viver com o seu tio-avô imperador Tibério para este o ter debaixo de olho. Tibério morreu no ano de 37. Uns dizem que foi assassinado, outros que foi por morte natural, olhem, não sei. Morreu e Calígula, com 25 anos, tornou-se imperador de Roma. Passou literalmente de quase refém em casa do tio para imperador. E estão a ver a popularidade do menino. Filho de um super general, já desde pequeno que ia para os acampamentos, fazia as delícias dos soldados e do povo. Bem, no início das suas funções, Calígula era sem dúvida um homem consensual. Segundo Filon, um filósofo da altura, os primeiros 7 meses do reinado de Calígula foram dos mais felizes que experimentaram o Império em muito tempo. Logo ali, para ganhar o apoio de todos, concedeu ao exército uma série de recompensas pelos serviços prestados, destruiu os documentos onde estavam registados os nomes dos acusados de traição durante o mandato de Tibério e declarou que os julgamentos por traição eram coisa do passado e chamou para Roma os exilados. Expulsou os delinquentes sexuais, fomentava grandes espetáculos como os combates dos gladiadores que levavam o povo à loucura, como sabemos. Bom, se fosse nesta altura, se calhar chamavam-lhe outro nome que agora não interessa. Populista. Desculpem. Mas bem, Calígula era mais amado que o professor Marcelo no início do primeiro mandato. Mal sabiam eles. No mesmo ano do início do seu reinado, em 37, Calígula ficou gravemente doente. Segundo Filon, o imperador tinha-se tornado muito próximo dos excessos, coisa rara e nunca antes vista no Império Romano. E a doença ficou a dever-se a esses abusos. Embora haja quem diga que foi envenenado, olhem, já se passou tanto tempo que o melhor é acreditarem no que acharem mais interessante. Enfim, recuperou fisicamente, mas mentalmente Calígula nunca mais foi o mesmo. São incontáveis as loucuras que se seguiram no seu reinado, mas incontáveis mesmo. Desde assassinatos descabidos, perseguições, construções mais desnecessárias do que as ciclovias em Lisboa, guerras internas, mas queria-vos deixar aqui o top 5 de maiores loucuras da outrora superstar romana. Então, no número 5 do top, temos, logo a seguir à sua recuperação, o assassínio de todos os que tinham prometido a sua vida aos deuses em troca das melhoras do imperador. Na cabeça dele, uma promessa era para cumprir. Caríssimos, sim senhor, muito obrigado pelas orações e promessas, mas toca aí para a estaca de tortura que isto aqui não é só mandar palavras vãs para o ar. A ocupar um honroso 4º lugar, temos a nomeação para senador romano de Incitatus, que
que em latim quer dizer impetuoso. E perguntam vocês, o que fez incitados para que a sua nomeação para senador fosse uma loucura? Ora, nada. Porque era um cavalo. Era o cavalo preferido do Calígula e tinha um estilo de vida que nem o mais nobre português poderia usar. 18 criados pessoais para si próprio, um estábulo de luxo dentro do palácio e nas vésperas das competições ninguém podia fazer barulho na cidade para não incomodar o seu sono. Ficava assim o aviso de que Calígula fazia o que queria. No terceiro lugar do pódio, temos a ordem de enviar uma parte do público do Coliseu durante um confronto de gladiadores para a arena, porque aparentemente 2 gladiadores a matarem-se um ao outro não era divertido o suficiente, mas pessoas a serem comidas por animais selvagens já acabava com o tédio do imperador. No segundo lugar, ali a disputar a glória, está o seu egocentrismo. Acreditava que era um deus vivo e obrigava os romanos a adorá-lo como tal. Então mandou substituir as cabeças das estátuas dos deuses pela sua própria cabeça. Todas. E finalmente, no primeiro lugar, o pináculo da taradice mental, temos a famosa declaração de guerra a Neptuno. Para provar que ninguém se metia com ele, declarou guerra a Neptuno, o deus do mar, e ordenou que o seu exército se pusesse a esfaquear ondas e a cortar a água com espadas. E como despojos de guerra, mandou que trouxessem não um tubarão para empalar, não uma garopa para grelhar, mas sim conchas do mar. Ora, por estas e por outras, não é surpresa para ninguém que Calígula tenha sido assassinado em 41, 4 anos depois de subir ao poder. As conspirações já vinham de trás e foram membros da Guarda Pretoriana, que era tipo a elite dos corpos militares, liderados por um homem chamado Cássio Quereia, que puseram fim à loucura, permitindo que fosse o tio do Calígula, Cláudio, a subir ao poder. Seguiram-se assim anos bem mais calmos para o Império Romano. Quer dizer, claro, continuam a haver mortes, assassinatos e conspirações, mas tipo, era o Império Romano. Acho que era suposto, certo? Vai saber, e foi mesmo assim.